Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. O Carrasco do Carnaval. Olá, meus caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma noite aqui na Rádio Sombria FM. Lá fora o céu está estrelado e faz calor. Estamos em pleno carnaval e a cidade ferve. Foliões tardios marcham trôpegos pelas calçadas lavadas de suor e lágrimas. É uma daquelas noites que parecem dias quentes. No termômetro, 31 graus, em plena madrugada. Infelizmente, o barulho do ventilador atrapalha o áudio aqui dentro do estúdio e por isso a gente deixa desligado. Ar-condicionado ainda é uma realidade distante. Vejo uma gota de suor descer pela testa do Ricardo Bocanegra, nosso técnico de som. Ricardo acaba de trazer uma jarra geladinha de suco em pó. Acho que vai servir. Senta aí, Ricardo. Está na hora da gente trazer o medo, o receio, o pavor sombrio da madrugada escaldante para os nossos ouvintes, que nos ligam a todo momento perguntando: onde está a carta da meia-noite? Pois vos falo, chegou a hora, chegou o momento. Meu nome é Mário Saudade, teu criado, teu encarregado das trevas, apresentando o Cartas da Meia-Noite. Queridos ouvintes, meu nome é Cláudio e sou motorista de trio elétrico no carnaval da minha cidade, que prefiro não dizer o nome para não criar problemas. O que vou contar pode parecer apenas mais uma das muitas histórias de carnaval, mas garanto que o que eu vivi nos últimos dias me deixou uma marca que jamais esquecerei. E eu não desejo isso para ninguém. Quando o carnaval começou, tudo parecia normal, como sempre foi. Faço isso há 15 anos. Estava ansioso para rodar os blocos, sentir a energia do público e aproveitar a festa. Mas no primeiro dia, enquanto dirigia o trio, um olhar me chamou a atenção. No meio da multidão, vi um homem fantasiado de carrasco, com uma túnica preta e uma máscara de esqueleto. Ele estava parado em um canto, me encarando fixamente enquanto os foliões dançavam ao redor. Era alto, magro, muito alto mesmo. À primeira vista, achei que era só mais um doido aproveitando a festa e nem pensei nisso. Continuei a dirigir o trio elétrico, como faço em todos os anos. Afinal, no carnaval aparece doido de tudo quanto é buraco. Nos dias seguintes, o carrasco continuou a aparecer.
A cada bloco que eu dirigia, lá estava ele, sempre no mesmo local, apenas me observando. O que assustou foi que, ao invés de sumir com o tempo, ele parecia estar cada vez mais próximo. No terceiro dia, ele não apenas me olhou, mas apontou o dedo em minha direção. E foi um gesto tão inesperado que por um momento senti um frio na espinha. Conversei com alguns colegas motoristas sobre isso, sobre o doido vestido de carrasco. Alguns riram, dizendo que ele deveria ser apenas um folião querendo chamar a atenção. Mas eu não conseguia ignorar a sensação de que havia algo de muito ruim vindo daquela figura. Durante as noites do carnaval, coisas estranhas começaram a acontecer. O som do trio elétrico começou a falhar. Luzes piscavam como se uma força externa estivesse interferindo. Os foliões ao redor pareciam não notar nada. Estavam todos absortos na música, na festa, na dança, mas eu não. Eu não conseguia tirar os olhos do carrasco. No último dia, a situação piorou. Sentia que algo estava acontecendo dentro de mim, uma ansiedade crescente. As pessoas começaram a me olhar com um misto de preocupação e curiosidade. Esse cara tá ficando maluco, ouvi um deles comentar. Tentei rir, mas a verdade é que eu estava começando a perder o controle. O carrasco continuava lá, apontando para mim, aquela caveira monstruosa, odiosa, com aqueles dedos, desenhos de ossos, a foice, é claro, na mão, a terrível foice da morte. Eu já vinha sentindo calafrios estranhos nos últimos dias. Sabe, uma sensação ruim que às vezes a gente tem no decorrer da vida. Vocês sabem, como se a gente fosse morrer. Na quarta de cinzas, já não consegui mais dormir. Sonhei com o carrasco. E no sonho ele se aproximava lentamente, tirava a máscara e revelava um rosto de alguém que eu conhecia muito bem. Era o meu irmão que tinha morrido em um acidente de carro. Era o meu irmão. Há alguns anos ele tinha morrido. Eu estava junto, mas eu estava dormindo. Eu não avisei ele. Eu devia estar acordado. Reacendeu uma dor que eu tentava esconder. Mas o que mais me afetou foi a expressão no rosto dele. Ele parecia triste. Ele parecia desapontado, como se me quisesse dizer algo, mas não conseguia. Quando acordei naquela manhã, tremendo, a sensação de desespero era palpável. O dia começava, mas a alegria do carnaval já não mais me animava. Ao longo da festa, que já estava em seus últimos momentos, a figura do carrasco sempre estava em meu campo de visão. Ele já não mais apenas apontava, mas agora movia-se lentamente na minha direção. Ele quer algo, pensei. O que seria? A pressão dentro de mim aumentava a cada instante.
O que eu vou dizer vocês vão concordar. A pior sensação do mundo, pior do que a prisão, pior do que a doença, é a de que você está sendo perseguido. No último dia de carnaval, naquele último momento, enquanto eu dirigia o trio, procurei o carrasco entre a multidão. Vi ele parado, mais perto do que nunca, quase próximo à porta do trio elétrico. A multidão dançava freneticamente e eu estava paralisado, decorando aqueles olhos penetrantes. O ponto de inflexão foi quando ele, com calma, puxou um pequeno punhal prateado de sua cintura e apontou para mim novamente. O pânico tomou conta da minha pessoa. Eu não conseguia mais dirigir. Para minha surpresa, o som do trio parou imediatamente. A música cessou e a multidão, que antes estava vibrante e cheia de alegria, agora permanecia num silêncio brutal que parecia sobrenatural. O olhar do carrasco estava fixo em mim e eu, no meu estado de pânico, decidi que eu não poderia deixá-lo vencer. Ele estava ali, simbolizando um trauma que eu nunca resolvi. "Eu te conheço!" gritei, quebrando o silêncio. "O que você quer de mim?" Ele não respondeu, mas a expressão do seu rosto era mais clara do que qualquer palavra. Era uma mistura de tristeza e ira. E então, algo extraordinário aconteceu. As pessoas ao meu redor começaram a recuar, formando um círculo, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Olhei em volta, na direção do carrasco, e em um impulso desci do trio. A multidão murmurou, o medo dominava o ar. Avancei até ele, ignorando tudo, a raiva, a tristeza que eu sentia. Em vez de atacar ou ameaçar, ele simplesmente se virou e começou a andar, levando-me por um caminho separado da multidão. A curiosidade superou o medo. O carrasco me levou, indo pela cidade, pelas vielas, pelas ruas de pedra, até longe dos ecos da festa, na beira do mar, no breu da noite. E ali, sob uma luz amarelada de um lampião, ele se virou e, com a voz que soou como a brisa distante, disse: "Você tem se culpado por algo que não pode controlar. É hora de confrontar isso tudo." Ele levantou o punhal, não como uma arma, mas como uma chave. E ao tocá-lo na minha cabeça, uma onda de memórias tomou conta de mim. Vi meu irmão rindo, brincando, vivendo do jeito que todos deveríamos ver. E então, a memória do acidente voltou. A culpa pelas palavras que eu não disse e os momentos não aproveitados. Com lágrimas nos olhos eu gritei: "Desculpa, irmão! Desculpa por tudo!" No mesmo instante, o carrasco retirou a máscara e meu irmão estava ali, olhando diretamente para mim, com um sorriso triste, mas reconfortante. Eu caí de joelhos e as lágrimas escorriam livremente. A dor foi substituída pela compreensão e pelo perdão. No momento em que eu reconheci a dor e deixei-a ir, o carrasco desapareceu, como se nunca tivesse estado ali.
A música do trio elétrico voltou a tocar, e quando olhei ao redor, a multidão estava lá de novo, dançando e celebrando, como se nada tivesse acontecido. Retornei ao trio, agora sentindo um grande alívio. Naquela noite, ao encerrar o desfile de carnaval, pude finalmente sorrir, como eu não sorria há muitos anos, desde aquela data, desde aquele acidente. O carrasco não era apenas um símbolo da morte, ele era um mensageiro, me lembrando de não carregar mais o peso inútil da culpa. Aquele carnaval se tornou um marco não apenas de festa, mas de libertação. E assim escrevo essa carta, para que os outros possam entender que muitas vezes o que parece sobrenatural pode ser apenas um reflexo das sombras que guardamos dentro de nós. Espero que essa história ressoe com vocês, assim como ressoou em mim. Um abraço e continuem a escutar suas próprias palavras. Lucas. Às vezes criamos fantasmas, lutamos contra eles, nos ferimos, choramos e tudo não passa, tão somente da nossa própria imaginação doente, que busca no insondável aquilo que a vida real não produz. Essa história serve pra gente não esquecer de fazer uma faxina mental às vezes, pra gente ter esse costume de limpar nossa mente das coisas nocivas, nodosas, notívagas, que nos perturbam o sono, que tiram a nossa saúde. Hoje aprendemos que a maioria dos fantasmas que nos perturbam vivem dentro da nossa cabeça. E aqui encerro o Cartas da Meia-Noite de hoje, enquanto lá fora a noite ferve e o carnaval continua. Você querendo ou não, ele continua. Um abraço a todos. Boa madrugada. Meu nome é Mário Saudade e este foi o Cartas da Meia-Noite.